Olá, meu nome é Patrícia, esse aqui é o Estante Clássica. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Neste canal eu falo sobre livros, então se esse é um assunto que te interessa, clica em inscrever-se e ativa o sininho, porque aí você recebe notificações quando eu postar algo novo por aqui. Eu tento postar todo domingo, mas às vezes acontece algum imprevisto e acaba ficando, ou eu posto na segunda, ou acaba ficando uma semana sem vídeo, mas eu tô tentando organizar os meus horários para postar vídeo todo domingo, geralmente ali por volta de meio-dia. Bom, hoje eu venho falar sobre a minha leitura mais recente, que eu finalizei ontem ou anteontem, acho que foi ontem, que é o David Copperfield, do Charles Dickens. Esse livro bem grosso. Então eu comecei a ler esse livro aqui no final de fevereiro, eu terminei agora na penúltima semana de abril, então eu levei 2 meses para ler esse livro e eu acho que foi um tempo ok. Meu marido até falou que ele acha que eu li bem rápido, 2 meses para um livro tão grosso. Bom, eu fiz aqui no canal 2 vídeos chamados Diários de Leitura. Então eu fiz um diário de leitura em que eu comentei o início da minha leitura desse livro, até mais ou menos na página, acho que 400. E depois eu fiz um outro diário de leitura quando já estava ali pela 800, para falar um pouquinho da reta final. Bom, então logo de cara aqui, já começando esse vídeo, eu já vou dizer que o livro não me pegou tanto. Eu achei que eu iria gostar muito mais, acho que talvez eu tenha ido com muita expectativa, e eu não achei, assim, uma coisa tão extraordinária, sabe? Eu achei um livro bom. E eu vou explicar aqui por quê, né? Por que o livro foi apenas bom pra mim. Mas vamos começar aqui com uma breve sinopse. Bom, então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem a história do David Copperfield, que é esse personagem que dá nome ao livro. E esse daqui é considerado por muitos, considerado por críticos, como o romance de formação mais bem sucedido. Mas o romance de formação ele começou na Alemanha e eu tenho até aqui na minha estante em algum lugar, aqui embaixo. O livro que é considerado, né, o primeiro que criou o romance de formação. Então, esse daqui que é Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, tá? Eu não sei falar o nome dele, tá, gente? Mas esse daqui que é o primeiro, que inclusive ele foi publicado em 1700 e alguma coisa, 786, então é bem... 86? 1700 e pouco, tá? 1794, que foi publicado esse daqui. E aí a gente tem 1800 e alguma coisa, 1849, a gente tem o David Copperfield. Então, muitos críticos acham que esse daqui é o mais bem sucedido dentro desse estilo. Existem outros por aí. Então, o Jane Eyre, por exemplo, que foi publicado um ano antes desse daqui, também é um romance de formação. E o que é esse romance de formação? A gente acompanha os anos de formação de alguém, de um personagem, né? Então, o que é isso? O que quer dizer esses anos de formação? É o personagem crescendo e desenvolvendo a sua personalidade, desenvolvendo ali o caráter, o que ele acredita, ele realmente esse crescimento do personagem até a sua maturidade. E eu achei muito interessante que aqui tem alguns ensaios aqui no final do livro, e aí ele fala, né, desses romances de formação, ele traz características que eu não sabia, eu não tinha me atentado, né, que fala que são personagens que eles são ou órfãos ou têm uma relação muito distante com o pai, e aí eles vão para a cidade grande em busca de uma formação que seja tanto dentro da escola quanto fora dela. Enfim, né? E depois de muita luta, então aqui tá falando, depois de muita luta, desorientação, eles conseguem ali uma carreira. Então essa é a ideia do romance de formação. Então tem bastante luta realmente. E isso tem aqui no David Copperfield,
Esse personagem, ele é órfão ele é órfão de pai no início do livro, depois ele acaba ficando realmente órfão também de mãe, e você vai acompanhar esse personagem passando por muitas coisas, por muito sofrimento, até ele realmente vencer na vida. E o que eu achei dessa leitura aqui? Como eu comentei no primeiro vídeo que eu fiz, eu estava achando legal, estava gostando, eu estava achando divertido. O Dickens, ele escreve de uma forma engraçada. Eu já tinha percebido isso também no Conto de Natal, que foi o que eu já tinha lido dele antes de eu ler David Copperfield. Então, aqui no início do livro, mais ou menos até a metade, eu achei muito mais engraçado. Eu gostei muito mais do início do livro, de acompanhar a infância do David Copperfield, do que o restante. Então, mais ou menos do meio do livro para o final, o livro foi caindo um pouquinho. Então, eu até comentei também no segundo vídeo que tem algumas coisas que eu tava sentindo que aconteciam que parecia que eram meio confusas. Então ele falava de um personagem, ele dava a entender que ele já tinha mencionado aquilo antes, mas depois ele vinha com uma característica de um personagem e ele te dizia como se fosse realmente verdade. Olha, esse personagem é assim, e o David Copperfield sempre teve essa sensação. E aí eu lendo, eu falava assim, mas eu não senti isso, você não me mostrou isso no livro. Eu tive um pouco essa sensação. E ali, depois que eu fiz o segundo vídeo, nas últimas páginas, ali nas últimas 200, 300 páginas, ficou meio morno, sabe? O livro, ele foi, como eu disse, desde quando eu comecei a ler, ele foi crescendo e ele chegou ali num patamar e ficou só naquilo ali até o final. E eu gosto muito quando o livro, ele vai crescendo, 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 sabe? Ele vai crescendo muito. E não foi o caso aqui. Eu acho que tem muita coisa que parece que acontece do nada. Tem muita coincidência também no livro, o que não é um problema às vezes, tá? Porque eu penso assim, que a vida, ela também é feita de pequenas coincidências. Coincidências acontecem. Só que quando passa a ser muito, quando tem muita coincidência, fica meio esquisito. Então tem uma determinada parte que o David Copperfield, já no final do livro, ele vai visitar, ele vai numa prisão, e aí tem dois personagens lá que estão presos, que são dois personagens específicos, que eu não vou contar porque eu não vou dar spoiler do livro. Então são dois personagens que já apareceram no livro anteriormente e que não se conhecem, e aí fica parecendo assim uma coisa... Mas que coincidência, né? Esses dois personagens vão estar presos aqui. E esses personagens que são maus e agora estão pagando por isso. Isso é uma coisa que acontece no livro, tá? A gente tem personagens muito planos. Então a gente tem personagens que são bons e personagens que são maus. E é isso. E quem é bom vai ser recompensado no final do livro e quem é mau vai ser castigado no final do livro. O Dickens vai fazer isso. Tanto que no final eu sinto que corre um pouco, porque ele vai contar pra você o que aconteceu com cada personagem. Ele não quer deixar pontas soltas, tá? Eu coloco aqui entre aspas, porque eu não acho necessariamente que você não contar exatamente o que aconteceu com o personagem é deixar uma ponta solta. Eu acho que varia muito, depende de muita coisa. Mas ele resolve contar o que acontece com cada um e a gente tem isso. Os personagens bons sempre vão ali ser recompensados pela sua bondade e os maus vão ser castigados. E lendo, né, aqui esses ensaios e tem até um prefácio aqui de uma outra edição, lendo esses textos que tem aqui no final do livro, eu consegui entender que essa era uma questão que o Dickens quis fazer porque ele quis colocar personagens mais populares e que representavam uma coisa da época mesmo, que era vista assim, talvez até em teatro, uma coisa mais popular, e os personagens acabaram sendo bem planos mesmo. E deu certo, tá? O livro, ele ficou muito famoso e ele pegou muito na camada popular e também as pessoas eruditas, né? Então, assim, o Dickens foi muito bem sucedido como escritor, ele teve uma carreira
muito boa, ele terminou a vida ali com muito dinheiro, então ele era conhecido. Você entrava em todos os lares, assim, não tinha um lar na Inglaterra na época do Dickens que não tinha ouvido falar do Dickens e que não sabia ali as histórias dos personagens. Então ele conseguiu realmente atingir a camada popular. Mas assim, é claro que pra gente, hoje, século XXI, anos 2026, muita coisa pode incomodar. Tem um casamento aqui do Dickens com uma menina que dá a impressão realmente que ela é muito mais nova que ele, tem algumas coisas ali meio duvidosas, mas é uma coisa da época. E além disso, a forma de escrita, às vezes, a forma como as coisas se desenrolam, essa coisa, como eu falei, do personagem bom ser recompensado, do personagem mal ser castigado, isso incomoda um pouco a gente, porque hoje, né, no ano de 2026, isso já parece uma história meio assim, a gente não faz mais isso, né? Mas é um clássico, então a gente tem que ler o livro com um olhar para esses detalhes, colocando o livro na época em que ele foi escrito, tá? Então, na época em que ele foi escrito, o livro conseguiu atingir ali o seu objetivo, mas muitas pessoas, muitos escritores, até um pouco tempo depois criticavam esse livro, e justamente por esses personagens serem mais planos, por as coisas acontecerem por ter muita coincidência. Então, assim, tem crítica, tá? Mas não tira o mérito do livro. É um novelão, assim. Como eu disse, o Dickens, eu já comentei em algum vídeo aqui, o Dickens ele escreve de uma forma muito simples, então é muito fácil de você ler, é muito rápido. Então, quando você pega esse livro para ler e você tem tempo, você começa a ler e você percebe que lê 100 páginas assim fácil. Tá? Quando você se dá conta, você já leu 100 páginas. É muito simples. É divertido. É uma leitura agradável, tá? Mas não me pegou. Então, assim, Patrícia, é um livro ruim? Não, eu seria maluca se fosse falar que esse livro aqui é ruim, gente. Não é um livro ruim, tá? E ele é um clássico. É um clássico por um motivo. Mas não foi o livro que eu achei que fosse me arrebatar. Eu estava esperando muito. Acho que estava esperando uma história que fosse me pegar de uma forma assim muito grande e não me pegou. Porque eu gostei muito do Conto de Natal. O Conto de Natal, pra mim, me pegou demais, demais. Eu achei de uma criatividade você ter ali aquele personagem que é visitado por 3 fantasmas e é divertido. Também é uma história que te faz pensar, te dá vontade de chorar. Então aqui também tem cenas que você tem vontade de chorar, tem cenas que você tem raiva, e isso é muito legal, eu gosto muito disso. Mas o que eu mais gosto, eu tava comentando ontem, inclusive com meu marido, que o que eu mais gosto na leitura, né, no fato de você pegar um livro para ler, é essa sensação de quando você tá caminhando para as páginas finais, que faltam umas 100, 200 páginas, e você começa assim, gente, como esse livro vai acabar? Para onde esse livro vai? Eu gosto muito dessa sensação. Mas às vezes essa sensação ela vai para um lado bom e para um lado ruim. Quando o livro é muito ruim, eu fico assim, gente, como que eu autor vai terminar esse livro? Né? E aqui eu fiquei me perguntando assim como é que o livro ia acabar, mas foi de uma forma muito morna. Ele não mexeu comigo, essa que é a verdade. Né? Tentando procurar palavras aqui, mas ele não mexeu comigo, ele não me arrebatou, e eu acho que talvez eu tenha ido com muita sede ao pote, né? Então ele traz muitas questões da época. A gente tem a Inglaterra passando pela Revolução Industrial, então isso também acontece no Conto de Natal, tem essa crítica ali à sociedade. Você tem no Conto de Natal esse personagem, o Scrooge, que ele trata muito mal o funcionário dele, e depois ele vê que o funcionário, mesmo sendo pobre, está muito feliz. Então tem uma coisa também de classe, aqui também tem. Então você tem o David Copperfield no final criança, ele tá trabalhando e ele se sente muito humilhado naquela posição que ele tá, e ele fica pensando, será que eu vou ficar o resto da minha vida aqui fazendo isso? Então depois ele consegue estudar e ele não quer voltar para aquela posição, tá? Não é como se ele
não gostasse das pessoas ou odiasse a coisa do ser pobre, não é isso. Ele tem muito carinho por todas as pessoas as pessoas pobres que ajudaram ele gosta muito dessas pessoas, ele tem uma relação muito boa, ele trata todo mundo muito bem, mas ele olha para a situação, principalmente a situação do Uriah Heep, que é um personagem que tem muito a ver com David Copperfield. Então, o David Copperfield, ele olha para o Uriah e ele vê a situação em que ele esteve, uma situação também de pobreza, e ele sente uma repulsa, ele não quer voltar para essa situação, mas além disso ele tem uma repulsa pelo Uriah, pela personalidade do Uriah, que ele quer, esse personagem que ele quer subir, ele busca essa ascensão social, mas ele é um personagem que tem uma má índole, ele não se importa de ferir os outros ou passar por cima dos outros para atingir o objetivo dele. E ele finge ser uma coisa que ele não é, né? Ele tem essa coisa de ficar dizendo que ele é humilde. Então tem isso aqui no livro, essa crítica também. Então a gente vê um pouco do contexto histórico da Inglaterra nessa época. E tem esses personagens que têm características muito engraçadas, até caricatas, né? Então o Uriah, como eu acabei de falar, que fica repetindo que ele é humilde. Bom, o Micawber, com essa coisa dele ficar fazendo dívidas. Então você tem personagens bem caricatos também no livro. Então eu gostei do livro, mas como eu disse, eu achei que ele ia me arrebatar, ele não me arrebatou. Mas é claro que eu indico a leitura, eu acho que todo mundo deveria ler para ter a própria opinião, para ver o que acha dessa história, mas não entre esse daqui, Um Conto de Natal é o meu favorito. Então, entre o David Copperfield e Um Conto de Natal, O Conto de Natal é o meu favorito, o David Copperfield ele vem em segundo lugar, mas a minha próxima leitura do Dickens, eu acho que eu quero ler Grandes Esperanças. Eu sei que muitos consideram a obra-prima do Dickens, apesar de ter gente que acha que é o David Copperfield, muitos consideram que Grandes Esperanças é a obra-prima dele. Então, quando eu for ler o autor novamente, eu vou tentar com Grandes Esperanças e ver o que eu vou achar desse livro, porque infelizmente o David Copperfield não me pegou. Mas é isso, leia. Leia, tire as suas conclusões, tenha a sua experiência, tá, ao ler esse livro aqui. Veja o que você acha. Pra mim ele não funcionou. Bom, é isso, gente. Eu não gostei do livro, esse é o seu livro favorito. Fazer o que, né? Paciência, eu acabei não gostando. Mas comenta aqui embaixo o que você acha do livro, se você já leu, se você quer ler. Como eu disse, eu indico que leia, não deixe de ler o livro por causa da minha opinião, ou opinião de outras pessoas. Se você quer ler o livro, leia e tenha essa experiência. E é isso, se você gostou desse vídeo, clica em gostei, comenta aqui embaixo e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!